Estenda as tuas mãos para cá. Pai, usa teu servo nesta noite em nome do Senhor Jesus. Quando ele abrir os lábios, Pai, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito. Manifesta a tua glória, a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre a vida dele nesta noite. Ó Deus, nós queremos ouvir tudo que o Senhor tem para falar conosco. Queremos nesta noite ser curados, sarados. Queremos nesta noite, ó Pai, ser abençoados. É por isso que viemos à tua casa nesta noite. Aqui estamos para te ouvir. Quantos vieram ouvir o Senhor nesta noite? Aplauda ele bem forte em nome de Jesus. Bem forte, porque é para o Senhor. A ele a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação. Glória. Quero agradecer ao Espírito Santo de Deus, que nos deu vida e mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Você que não tem Bíblia, pega uma carona com quem está ao seu lado. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1. O título que está aqui na minha Bíblia é A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11 e último. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram o quê? Mais uma vez, deixaram o quê? E o seguiram. Amém? Fecha sua Bíblia, coloque aí no banco. Aleluia. Eu pedi ao Senhor, ao Espírito Santo, que me desse uma mensagem, que eu pudesse falar um pouco a respeito do Senhor Jesus Cristo. Até porque hoje esta mensagem está sendo gravada, e essa mensagem vai à internet, vai à televisão. Muitas pessoas no dia de hoje estão, como disse já o pastor no início, se reunindo em suas casas, com suas famílias, para a tradicional ceia de Natal. Este que é um feriado nacional, este que é um feriado onde se lembra ou se faz menção
ou se faz alusão ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Este feriado nasceu do calendário católico romano. Esta data foi atribuída pela Igreja Católica e Apostólica Romana, mas o país em que vivemos tem como feriado nacional esta data. E nós sabemos, ao estudar a história de Israel, que se convencionou, até mesmo pelos romanos, que fosse o dia 25, porque na verdade não poderia ser atribuída esta data, porque lá em Israel, nesta data, é inverno. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus nasceu, o anjo revelou aos pastores que estavam no campo, pastoreando ovelhas. E se pastores estavam no campo pastoreando ovelhas, então não podia ser a estação do inverno, porque no inverno os pastores não vão ao campo pastorear ovelhas. Por aí, e mais do que isso, poderíamos discorrer, mas nós não queremos criar caso ou conselho acerca disso. Talvez muitos, por tradição, pela cultura que vivemos, respeitam e seguem esta data com as suas famílias. É errado? É pecado? Não é errado e não é pecado. Neste mesmo momento, a minha família também está reunida para esta ceia, porque tem a tradição de fazer isto. Depois de adorar ao Senhor aqui neste lugar, vou me dirigir para junto deles. Se tiver a oportunidade, quero deixar uma mensagem de Jesus. Então eu te aconselho a aproveitar esta data, o dia de amanhã, para que, se for possível, você fale algo de Jesus para alguém, da importância do nascimento de Jesus, da importância da morte de Jesus, e mais do que isso, da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque nascer, todos nasceram. Nascer, Buda nasceu. Nascer, tantos santos nasceram, que são canonizados. Nascer, Maomé nasceu. Nascer, Maria nasceu. Mas todos que nasceram, um dia morreram. E só há um que nasceu, que morreu e que ressuscitou, e este é aquele que você está aqui nesta noite adorando ao nome dele, porque vive não só hoje, mas para todo sempre. Se vale um aplauso, aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia! E o tema que o Senhor me deu nesta noite é encontros e reencontros. Repita comigo, por gentileza: encontros e reencontros. Mais uma vez, para decorar: encontros e reencontros. Aleluia! Você já começou a entender a mensagem dessa noite. Eu quero te perguntar nessa noite, se você que veio aqui já teve o seu encontro com Jesus. Eu quero te fazer pensar um pouco, trazer uma reflexão hoje à sua mente. Eu quero que você olhe para dentro de si, e não precisa me responder, mas eu lhe pergunto: você que está aqui hoje, verdadeiramente já teve o seu primeiro encontro com Jesus? Como foi aquele momento? Qual foi a data? Qual foi o lugar que aconteceu? Eu tenho certeza que se você realmente já teve, você se lembra dessas coisas, você se lembra desses detalhes. Todos esses são dados importantes para que a gente tenha na memória um marco inicial da nossa caminhada. São informações importantes para a nossa vida espiritual. Contudo, irmãos, contudo, não é o mais importante você saber qual foi o dia que começou, qual foi o dia que você ergueu a sua mão, qual foi o dia que você tomou a sua decisão. Sabe por que isso não é o mais importante? Porque eu e você não podemos viver do passado. Quem vive do passado é museu. E como nós não podemos viver do passado, não basta para que eu e você apenas sejamos realmente considerados filhos de Deus.
ter no nosso currículo apenas um encontro com Jesus. E é por isso que eu disse que o tema desta mensagem é encontro e reencontros. Eu e você, muito além do encontro que já tivemos com o Senhor, precisamos nos reencontrar com Ele todos os dias. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Olhando para esse texto, eu percebo, irmãos, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, a Trindade, o Deus triuno, 3 pessoas em um só Deus, não 3 deuses. Eu já sempre digo isso, não é 1 mais 1 mais 1, que daria 3, mais 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Este Deus, olhando para a Escritura, nós percebemos que Ele é um Deus de encontros com o homem. Lá no início da Escritura, eu entendo e conheço pelo Gênesis, que Deus descia ao entardecer todos os dias para ter com Adão e Eva, para ter um momento com o homem, para se encontrar com o homem. Lá desde o início da Escritura, o nosso Deus já revela o interesse pelo encontro e pelos reencontros. Mais um pouquinho à frente, nós conhecemos uma pessoa chamada Abraão, o qual Deus também foi ao encontro deste homem. Para quê, evangelista? Para formar a nação de Israel, para formar a nação dos hebreus. Deus escolhe Abraão, vai ao encontro de Abraão, e lá em Gênesis no capítulo 12, você conhece, ele chama Abraão: Abraão, ei, sai da tua parentela e me segue, Abraão. Depois que Israel se forma como nação, depois que Israel ganha a terra prometida, depois que Israel peca contra o Senhor, recebe o castigo do exílio, são levados cativos, mas o Senhor nunca deixou de querer no seu coração ter novamente um encontro com este povo, de reunir mais uma vez este povo, tiradas da nação dos inimigos e fazer de novo mais um povo para si. Quando eu li no livro de Oséias, no capítulo 11, escute, você não precisa abrir. Lá eu estava lendo este livro, e hoje o Espírito Santo me trouxe à memória este versículo, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamava, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com laços humanos, com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Atraí-os como cordas humanas. Quando Israel ainda era menino, eu o amei e o chamei. Deus é um Deus que gosta de encontro. Eu falei: Senhor, mas e no Novo Testamento? João capítulo 6, versículo 37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo que o Pai me dá, virá a mim, encontrar-se-á comigo, vai se encontrar comigo e eu com ele. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que me ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está querendo um encontro, Jesus está querendo marcar um encontro e também reencontros. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele resolveu, queridos, ter um encontro conosco. Ele resolveu ter um encontro comigo, ter um encontro com você. Não foi um mero acaso, não foi um acidente, não foi, mas foi um grande projeto do Senhor. Havia um dia, havia uma data no calendário dele. A Bíblia diz que o nosso nome está gravado nas suas mãos. Havia um momento e uma hora e um plano e um projeto para o quê? Haver um encontro. Chegou a hora desses discípulos,
Jesus um dia disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 15: não foram vós que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Jesus, o Pai, o Espírito, são um Deus de encontro e de reencontro. O engraçado, irmãos, é que muitos pensam que ao ler esse texto aqui, é a primeira vez que Pedro escuta Jesus chamá-lo. O engraçado é que muitos pensam que esse texto aqui, da pesca maravilhosa, diz respeito à primeira vez que Pedro chama Jesus, ao primeiro encontro, mas não é o primeiro encontro. Se você for lá em Marcos no capítulo 1, o mesmo texto está em Mateus no capítulo 4. Lá sim foi o primeiro encontro, quando Jesus está passando à beira do mar da Galileia. Está lá Pedro, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, lançando as redes no mar. E naquele momento eles estão lançando as redes. Eles estão justamente nesta atividade de lançar as redes. E aí diz que Jesus chega para eles e diz: olhe, venham após mim e eu vos farei pescadores de homem. E a Bíblia diz naquele texto que eles lançaram as redes e o seguiram. Mas naquele momento a Bíblia não diz que lançaram tudo e o seguiram. Mas agora nesse texto aqui, a Bíblia diz que após este acontecimento, após este episódio, após este momento que ele, Pedro, e João e Tiago viveram com Jesus, agora sim, no final deste episódio, eles então deixam tudo e seguem atrás de Jesus. Então aqui não é mais um encontro com Pedro, mas um reencontro. Amém? Irmãos, escuta isto. Aqueles homens, nós lemos aqui no texto, saíram para pescar, passaram a noite toda pescando. Eu não estou falando que o pastor Elias foi pescar, porque o pastor Elias conhece muito pouco de pescaria. Ele não é um pescador profissional, tampouco os seus colegas que estão ali. Aqui nesta igreja eu não conheço alguém que seja pescador profissional. Pode ser que você saiba pescar um lambari, pode ser que você saiba pescar até mesmo um dourado, pode ser que você saiba ir no Pesca e Pague e brincar um pouquinho, mas eu não conheço alguém que seja um pescador profissional aqui dentro. O pescador profissional precisa conhecer muito mais do que isca, do que vara, do que molinete, do que o tempo, se está bom ou não. Vai muito além. Exige experiência na atividade, exige um caminhar na atividade, existe uma lição muito maior do que um lazer de vez em quando. Esses homens que eu estou falando aqui eram profissionais da pesca, viviam da pesca, sabiam até mesmo, eu acredito, pastor, que dependendo do dia, dependendo da noite, pelo conhecimento e a bagagem que eles tinham, eu acredito que eles poderiam até dizer: não, nós vamos para lá porque hoje o cardume está lá. É ou não é, pastor? Eu acredito que pelo conhecimento que aqueles homens detinham, pela bagagem, a experiência que traziam consigo, eles poderiam olhar para o lago, para o rio ou para o mar e dizer: vamos para lá porque lá está o cardume nessa noite. Eram homens que sabiam do que estavam fazendo. Mas a Bíblia disse que eles esgotaram as suas habilidades durante a noite toda e pegaram o quê? Nada. Aliás, pegaram algumas coisas. Algas. Diga para o seu irmão: pegaram algas. Aqueles que eram acostumados a chegar com as redes cheias de peixe, agora está cheio de sujeira, porque a Bíblia diz que eles desceram do barco e levaram as suas redes para lavar. Só pegaram algas, plantas, sujeira, e não pegaram peixe algum. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eles esgotaram tudo que tinham e não conseguiram nada. Mas quando eles estão ali na praia, nós lemos aqui no texto que um homem vinha na direção deles, e eles sabiam quem era. De repente Pedro ainda não conhecia bem quem era, mas a multidão estava cercando Jesus. Quem sabe Pedro pensou: lá vem aquele homem que parece ser um profeta ou alguma coisa, aquele homem que realiza sinais. Mas Jesus, ele já vai chegando pelo texto, ele já vai entrando no barco de Pedro. Ele não pede licença para Pedro,
E além de entrar no barco, ele ainda pede: Pedro, dá uma empurradinha para mim aqui, tira da praia. É o que está dizendo o texto. Quem sabe Pedro está pensando: mas quem é este intruso? Mas que homem mais metido é esse? Além de entrar no meu barco, ainda me pede para arrastar ele para longe da margem. Mas a Bíblia diz que ele se assenta e começa a ensinar a multidão de dentro do barco. Queridos, eu aprendo aqui a primeira lição com esse texto. Eu aprendo aqui a primeira coisa, escute isso. Quando Jesus começa a nos cercar para um encontro, escute isso. Quando Jesus começa a nos cercar para um encontro, nós não conseguiremos mais prosperar em nós mesmos. Diga isso para o seu irmão. Quando Jesus começa a nos cercar para um encontro, nós não conseguiremos mais prosperar em nós mesmos. Sabe o que quer dizer isso? Através das nossas habilidades, através do nosso conhecimento, através do nosso saber. Sabe, você pode ser o bambambam em alguma coisa, você pode ser o primeiro lugar em alguma coisa, mas na presença de Jesus, o que é primeiro vira segundo. Você consegue entender esse mistério? Diante de Jesus, o que é primeiro vira segundo. Pescadores profissionais não pegam peixes, mas pegam algas. Diante de Jesus, não há nada que seja primário que não se torne secundário, porque primeiro lugar só é devido ao nome dele. Quando Jesus ele está se aproximando de nós, entenda isso, irmão. E eu pensava, irmãos, que começava a estreitar a coisa. Olhe para cá. Eu pensava que a coisa começava a estreitar quando Jesus entrasse no nosso barco, quando nós aceitássemos ele para entrar no barco. Eu achava que o estreito vinha, pastor, quando a gente dizia sim para Jesus, e aí ele entrava no barco. Mas pelo texto, quando ele se aproxima, quando ele começa a se aproximar de mim, de você, irmãos, já começa a estreitar algumas áreas da nossa vida. É ou não é verdade? E a gente muitas vezes não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes estamos passando por um momento em que as coisas não estão como a gente quer, estão a um rebuliço. E eu vou te dizer uma verdade: não é que seja, mas pode ser o Senhor Jesus se aproximando mais da tua vida para algo que Ele quer contigo. O fato da tua vida ter passado por um rebuliço, estar passando por um rebuliço, ou passar por um rebuliço, pode ser o fato de Jesus estar caminhando nas redondezas da tua vida, nas redondezas da tua casa, e pode ser que Ele esteja chamando o teu nome, e você precisa se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque senão, ó, a pesca, a rede não pega mais peixe, pega a alga. Não pega peixe, pastor. Alga fala de incapacidade. Alga fala de insucesso. Alga fala de frustração. Uma noite na atividade dos homens e não pegaram nada, pegaram algas. Ei, você não precisa andar frustrado na presença do Senhor. Você não precisa andar se sentindo incapaz ou incapacitado. Até porque Jesus não escolhe ninguém que é capacitado. Até porque, até onde eu sei, Jesus escolhe e depois Ele é quem capacita os seus escolhidos. Você não precisa andar frustrado. Você precisa entender o mistério de que a mão do Senhor está te perseguindo. Ele quer um reencontro com a tua vida, ou um encontro ou um reencontro, um reencontro ou um encontro. É assim que Ele faz. E o que nos resta fazer, evangelista? O que nos resta fazer, se está além das nossas capacidades, se está além daquilo que a gente pode fazer? O que nos resta fazer? Número 1,
descer do barco do nosso orgulho e lavar as redes da nossa autossuficiência. Eu quero que você olhe para o seu irmão do lado agora e diga: número 1, descer do barco do nosso orgulho. Me ajuda a pregar, vamos lá. E lavar as redes da nossa autossuficiência. Sabe o que quer dizer isso? Descer. Você já conhece este verbo. Descer é porque você está numa posição e você precisa ir mais abaixo. Você precisa descer. Descer. Na presença de Jesus é descendo, não é subindo, é descendo. A Bíblia diz que Ele exalta quem? O soberbo? Não, mas o humilde. Sabe quem é humilde? É aquele que desce a cabeça no chão, no pó, e diz: Senhor, eu estou me humilhando porque só Tu és Deus, Senhor. Eu me humilho porque Tu és o Senhor. Eu me humilho porque Tu és Rei dos reis. Eu me humilho porque quando Tu nasceu, Tu não segurou um chocalho nas mãos, mas Tu já segurara um cetro de justiça para reinar sobre as nações. Descer. Os discípulos desceram do barco, diz a Bíblia. Desceram. Tiveram que descer, não tinham o que fazer. Comemorar? Comemorar o quê? Uma pesca frustrada. Desceram e começaram o quê? Lavar as redes. Lavar as redes. Nós temos que nos lavar, queridos. Eu não sei como está a sua vida, mas nós temos que entender que se há alguma sujeira em nós, nós temos que lavar com a água do Espírito, da palavra que regenera a minha e a tua vida. Nós precisamos limpar as mãos e o coração, para que o Senhor possa agir através de nós. Porque com o coração sujo, as mãos sujas, a mente suja, não há como aquele que é santo operar na minha e na tua vida. Então nós precisamos entender que nós temos que nos lavar. Lavar as redes. Precisamos descer e lavar. Precisamos nos limpar de toda vaidade e de toda superficialidade, inconformismo. Quantas pessoas deixam de vir à igreja por motivos tão banais? Eu já ouvi pessoas dizer que não vem à igreja porque ainda não tem ar e está muito quente. Ah, meu irmão, por favor, chega em casa, toma uma ducha gelada, mas toma uma ducha abençoado, falando em língua estranha, batizado, rebatizado, cheio do óleo. Chega em casa, fica no ar condicionado, mas não deixa de vir aqui oferecer um culto a Jesus. Eu já ouvi pessoas falarem que não vão vir mais porque não dá para entender o que está sendo dito. Irmãos, inconformismo, superficialidade. Calma, a igreja está se mobilizando. Para quê? Para melhorar a estrutura do som. Mas enquanto não melhora, pelo amor de Deus, não deixe de adorar ao nome santo de Jesus. Meu Pai querido, Alamachore Cantalai, Ele quer um encontro, Ele quer um reencontro todos os dias, mas nós temos que entender essas coisas. O nosso descanso não é aqui, nós passaremos uma eternidade com Ele. Eu gostei de ver o pastor Elias hoje aqui, mandando ver no Corim de Fogo, como se fosse uma segunda-feira, que a igreja estivesse lotada, porque esta é a ideia, irmãos. Se tivesse só eu e o pastor aqui, eu ia pregar para o pastor desta mesma forma. Se a igreja estivesse lotada, eu ia pregar para a igreja desta mesma forma, porque o que eu estou fazendo aqui é tendo um encontro com meu Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Nós precisamos tirar este orgulho que nos leva a pensar nestas coisas, porque eu tenho posição, eu tenho tantas coisas para fazer, eu não vou lá naquela igreja, passar calor, a igreja não termina no horário. Nós temos que nos despir destas coisas. Por quê? Porque estas coisas atrapalham o agir do Senhor Jesus em nós. O que resta para nós fazermos? Descer do barco e lavar as redes. Diga para o seu irmão assim: desça do barco e lave a rede. O que mais que aconteceu?
Jesus entrou no barco de Pedro, como eu já disse, não pediu licença. Pedro poderia muito bem dizer: Senhor, ei, no barco do lado, no meu não. Como é que é esse negócio? Você vai entrar no meu barco? Quem é você? Eu não sei quem é você. Você anda por aí? Não sei se os sinais que você faz é de Deus ou não. Você nem me pediu para entrar no meu barco. Faça favor, passa reto aí. Passa para frente, ô Jesus de Nazaré. Poderia ou não poderia ter impedido? Claro que poderia, o barco era dele. A Bíblia diz que ele entrou no barco que era de Simão. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós podemos também dizer não para ele, para que ele não entre no nosso barco. Nós também podemos dizer para ele que ele não está autorizado a entrar no nosso barco. E Jesus não é mal educado, não, ele não entra à força. Ele bate na porta, ele só entra se eu e você abrirmos. Ele não entra. Ele espera que eu e você permitamos a ele que ele entre em nosso barco. Isso fala do quê? Fala de rendição. Fala de se render ao Senhor Jesus, de se render a Ele, de se render à sua vontade. Ele queria entrar no barco de Pedro. Pedro não proibiu de entrar. Nós não podemos proibir. Pedro também não entendeu nada. Pedro não entendeu foi nada. Aquela multidão atrás de Jesus, Jesus entrou no barco, ainda mandou ele empurrar. Pedro não entendeu foi nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aqui, olhe para cá, eu aprendo uma mega, hiper, super lição da palavra do Senhor. Ainda que eu e você, escute isso, não estejamos entendendo o que Jesus quer fazer, ou pretende fazer, ou o que está fazendo agora conosco, ainda que nós não entendamos o que Ele está fazendo, ou pretendendo fazer agora, nós precisamos acreditar que lá na frente, mais cedo ou menos cedo, o milagre que Ele tem vai chegar para as nossas vidas. Pedro não estava entendendo nada, mas permitiu que Jesus entrasse. E o milagre através disso chegou na vida de Pedro. Nós podemos não estar entendendo, mas por que Jesus está mexendo aqui? Por que Jesus está mexendo ali? Por que Ele está apertando deste lado ou daquele lado? Por quê? Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Não precisa entender, tão somente aceite, porque Ele é que tem o melhor para a tua vida. Se você acredita, aplauda o nome de Jesus. Da Labachore Andaragácia. Maravilha de Deus. É Deus. Glória. Meu Deus, irmãos. Não, ele não entendeu, isso fala de rendição. Lembra do capítulo 3 de João e capítulo 8? Se você não lembra, escute. Diz assim: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Ou seja, dá para ouvir o barulho do vento, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, irmãos. O vento sopra, a gente até ouve o barulho, mas a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas funciona assim com todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito se deixa ser levado por este vento que vem do céu. Quem é nascido da carne se deixa ser levado pela onda deste mundo. Nada com a maré, mas quem é de Deus nada contra a maré, porque a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Não a criação, não a natureza, não as maravilhas, mas o sistema que rege este mundo, aonde diz que você ser crente é uma ignorância,
é uma burrice, porque uma vez escutei esta afronta. Disseram assim para mim: mas como é que você se converteu? Como é que você virou crente? Disseram assim para mim. Bateu a cabeça na parede? Você é um cara estudado, fez faculdade. Me chamou de burro na cara. E eu disse: não bati a cabeça, e posso até ter feito faculdade, mas como Paulo disse, todas as coisas reputo como perda para ganhar aquele que está diante de mim. Corro, prossigo para o alvo. Tenho uma só direção a partir de então. Me encontrei com o Senhor, sou forasteiro nesta terra, porque a minha terra está sendo preparada, ou melhor, já está pronta, a saber, a nova Jerusalém, que está lá no céu, e que foi criada para aqueles que vão herdar a vida eterna. E se você é um desses que quer chegar na nova Jerusalém, aplauda comigo o nome de Jesus. Meu Deus, nós já falamos duas coisas. O que resta para nós, diante do encontro com o Senhor, diante de um encontro genuíno e verdadeiro, se humilhar na presença dEle. Nós já falamos que nós devemos nos render na presença dEle. E nós também devemos, número 3, fazer as escolhas, escute isso, de acordo com a palavra de Cristo. Diga isso para o seu irmão: fazer as escolhas de acordo com a palavra de Cristo. Olhe para cá, isto agora fala de fé. Nós já falamos de se humilhar, de se render, e agora isto fala de ter fé. Por que fé? Porque tudo era contrário. E Jesus ainda dá uma ordem para ele, diz: Pedro, vamos fazer o seguinte, Pedro, já que você me emprestou, já que você deixou eu entrar no teu barco, Pedro, já que você não criou problema, faz o seguinte. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Jesus está dizendo agora: Pedro, porque você foi humilde na minha presença, porque você se rendeu diante de mim, eu estou te dizendo: vai. Eu estou liberando uma palavra, Pedro. Vai, volta e lança a rede, Pedro. Pedro até quis duvidar um pouquinho. Ele disse: Senhor, mas já tentamos a noite inteira. Ele quis dar uma endurecida no coração, mas eu penso que ele se lembrou que ele havia acabado de chegar de uma noite frustrada, já havia lavado rede, cheio de alga, e eu penso que ele entendeu que aquele homem podia ter algo que ele precisava, que era o quê? Uma pesca abençoada. E ele resolve dar um voto de confiança àquele homem agora, e diz: Senhor, olha, diante de tudo o que aconteceu, a coisa foi feia mesmo, foi frustrante, mas porque tu mandas, debaixo da tua palavra, da tua ordem, eu irei, Senhor, e lançarei a rede. Ei, como tem sido as nossas escolhas? De acordo com a palavra de Jesus? De acordo com a vontade? Debaixo da palavra? Debaixo da vontade? Ou de acordo com o nosso querer, com o nosso achismo e com o nosso coração? Como tem sido as nossas escolhas? Como tem sido? Será que estamos ouvindo e entendendo o que o Senhor está falando conosco? Porque eu vou te falar uma coisa: Pedro foi debaixo da ordem de Jesus, e a Bíblia diz que ele lançou as redes, e foi tanto peixe, que rasgavam as redes de tanto peixe,
que ele teve que chamar os amigos para encostar o outro barco, jogaram para cima, repartiram, e a Bíblia disse, não é história de pescador, é a palavra de Deus que está dizendo que quase foram a pique, ou seja, quase naufragaram de tanto que era a quantidade de peixes. Ou seja, debaixo da palavra de Jesus, você não fica sem o teu milagre. Debaixo da palavra dele, você não fica sem a tua vitória. Debaixo da palavra dele, você não fica sem a tua bênção. Debaixo da palavra de Jesus, você não é apenas vencedor, mas é mais do que vencedor. Quem acredita e toma posse, aplauda, aplauda, aplauda o nome dele. Não é o pregador, é Jesus que você está aplaudindo. Aleluia! Meu Deus, querido, estou sentindo a presença dele. Parece que está mais gostoso assim, pastor, com pouca gente. Parece que está mais gostoso assim. Parece que sobra mais do que o pastor profetizou. O óleo parece que vem, transborda, né, Carlos Raul? Maravilha. Irmãos, um grande milagre aconteceu. Quando Jesus nos mandar fazer algo, por favor, façamos. Quando Jesus nos mandar fazer algo, colocar algo em nossas mãos, façamos, diz a Bíblia, o que está em nossas mãos. O que vier nas nossas mãos, façamos. De qualquer jeito, não. De qualquer maneira, não. Com excelência, porque é para o nosso Senhor. Façamos, façamos, façamos. Mesmo que não tenha lógica muitas vezes aquilo que ele está mandando. Quem sabe ele está te mandando largar um vício que você não abre mão dele, uma atitude, uma atividade, um conceito que você tem na sua mente. Quem sabe ele está mandando você mudar o teu pensamento, mas está cauterizado. Você fala, não, Senhor, eu sempre fui assim, pensei assim. Quem sabe ele está mandando você abrir mão de um sentimento, de uma amargura, de uma tristeza. Eu não sei o que ele está mandando, mas mesmo que não tenha lógica, faça aquilo que ele está mandando, porque o milagre e a vitória é certa para a tua vida. Amém, queridos? Fazer as escolhas de acordo com a palavra de Jesus. Não confunda, não inverta as palavras dele. Não manipule as palavras do Senhor Jesus. Marta, em João capítulo 12, não compreendeu as palavras de Jesus. Manipulou, inverteu as palavras, distorceu as palavras. Jesus disse para ela, ela disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu para ela, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela disse, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus não falou para ela que seria no último dia. Ele disse, Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ela ouviu palavras que Jesus não disse e deixou de ouvir as palavras que Jesus disse. É assim que funciona com muitos crentes. Jesus manda sair e o crente prefere entrar. Ou Jesus fala para não sair e o crente prefere sair. Ele fala, não coloque o pé aqui, e muitos colocam o pé aqui. Então distorcem as palavras de Jesus. As palavras de Jesus estão aqui neste livro. Quer tê-las para a sua vida? Coma este livro que chama-se a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não hesite, irmãos, e não tenha medo, porque Ele é contigo. Não tenha medo do que vão falar. Não tenha medo da parentela. Não tenha medo da vizinhança. Não tenha medo dos colegas da escola, da faculdade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe por quê? Num primeiro momento é difícil, é estreito. No primeiro momento você passa pela fornalha. Mas daqui a pouquinho, estas pessoas te têm como um homem e uma mulher de Deus. E na primeira necessidade, eles batem na tua porta e pedem, olha, você pode orar pela minha vida? E aí você, cheio de Deus, porque vem na igreja, vai na mata, tem o Espírito Santo, tem autoridade, vai dizer, eu te abençoo em nome de Jesus. Deus vai transformar aquela vida. Não temas. Tem pessoas que estão sentindo no coração, Deus está me falando isso aqui. Eu não ia falar isso,
Tem pessoas que estão sentindo de chegar em algumas pessoas, eu não sei se é na tua redondeza onde você mora, é em volta da tua vida, da tua rotina. Estão sentindo de falar algo da parte do Senhor. Estão sentindo de dar um versículo. Não hesite. É a voz do Espírito Santo querendo te usar como um instrumento nessa terra. Amém, querido? Nós falamos aqui também, aleluia, de fazer a escolha certa. Falamos de fé. E por último, o que nos resta diante de um encontro com o Senhor? Reconhecê-lo como Salvador e Mestre e aceitar o seu convite. Reconhecê-lo como Salvador para aqueles que nunca reconheceram ainda. Quem sabe algum visitante aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus, não ergueu a sua mão e não entregou a vida para Ele e precisa reconhecer ainda hoje. É finalzinho do ano, mas ainda dá tempo. Dá ou não dá, pastor? Dá tempo. Você não conhece o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que por melhor que sejamos, nós não podemos acrescentar uma hora sequer em nossa vida. Está lá em Mateus, Jesus disse isso. Nós não podemos acrescentar uma hora de vida, ainda que sejamos bons. Nós não podemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos reconhecer Ele como mestre, aquele que tem todo o ensino para nós, porque a partir do momento que Ele entra no barco das nossas vidas, o que Ele faz é começar a ensinar a mim e a você o caminho para sermos vitoriosos na presença dEle. Precisamos reconhecer que só Ele é mestre sobre nós. Não podemos ter outro mestre sobre nós, não podemos ter outro sobre nós, mas temos que tê-lo como único Senhor, mestre e Salvador sobre as nossas vidas. Ah, evangelista, mas eu sempre fui devota, como é que eu vou trair a minha devoção? Você não vai trair ninguém, porque você vai simplesmente passar a focar e a direcionar toda a tua fé para o lugar certo, a saber, o Deus vivo e todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, autor e consumador da fé, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa reconhecê-lo. Pedro e os seus amigos ficaram maravilhados quando viram aquele milagre. Ficaram maravilhados de ver a rede estourando de peixe. Pedro não sabia o que fazer de alegria. Pensa que experiência, pastor Emílio. Um homem profissional de pesca, que havia esgotado toda a sua técnica e não havia conseguido nada, debaixo da ordem de um homem que ele estava apenas conhecendo, agora tem a maior pesca da sua vida. Ele está extasiado, maravilhado. Mas como se não bastasse, Jesus chega para ele e diz: Pedro, você está maravilhado por isso? Você está extasiado com isso? Deixa isso aí. Vem atrás de mim e os teus olhos verão coisas muito maiores do que estas. Os teus olhos, Pedro, vão contemplar, sabe o que, Pedro? Paralítico que nunca andou, levantando e sair pulando na presença de Deus, Pedro. Os teus olhos vão contemplar o leproso sendo curado na hora, Pedro. Os teus olhos vão contemplar aquele que está morto ressuscitando, Pedro. Pedro, se tu se alegrou com uma rede cheia de peixe, Pedro, tu não sabe de nada, Pedro. Assim o Senhor diz para mim e para ti nesta noite: se o encontro que eu e você tivemos com o Senhor até o dia de hoje já nos fez encher os olhos, ei, o Senhor está falando: venha para um reencontro, venha para um reencontro, porque os teus olhos verão coisas muito maiores que ainda não viram na minha presença, diz o Senhor. O que Ele tem reservado para mim e para você, irmão, é coisa grande. É coisa que não é desta terra, não tem neste mundo.
Sabe que há um apóstolo na Bíblia que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele disse que os olhos dele viram coisas indizíveis aos homens, coisas inefáveis. Ele está querendo dizer que ele não podia descrever, porque as coisas que ele viu lá não existem aqui. Ou seja, como é que ele poderia descrever algo que ele viu e que aqui não tem, para dar um exemplo, para que eu e você pudéssemos entender? Então ele resume e diz: os meus olhos viram coisas inefáveis e indizíveis. Estas são as coisas que o Senhor Jesus prepara para os meus e os teus olhos verem a partir desta noite. Quem crê, levanta a mão e aplauda ao Senhor Jesus, e fica de pé nesta noite comigo. Aleluia! Meu Deus. O que nos resta, queridos, diante de um Deus de convites? O que nos resta diante de um Deus de encontros? O que nos resta? Nos resta aceitar o seu convite. Somente hoje? Não, mas todos os dias. Nós estamos encerrando o ano de 2012 e tantas coisas aconteceram. Eu sei que pessoas aqui foram derrotadas em tantas coisas na sua vida, sofreram afrontas, humilhações, quem sabe apanharam, porque Jesus sofreu essas coisas e disse que Ele disse que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Ele disse que se Ele passou, nós também passaríamos. Eu sei que pessoas tiveram pranto de choro este ano, lágrimas, porque ficaram sozinhas, porque enfrentaram a solidão, porque não tiveram do seu lado aquilo que gostariam de ter. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus de convites, é um Deus de encontros e de reencontros. Mas não basta com Ele apenas um dia, não basta com Ele apenas no domingo, na segunda ou na sexta. Ele quer fazer como Ele fazia no Éden. Ele quer ter um encontro diário, cotidiano conosco, até que fiquemos íntimos dEle. Eu não sei se você já teve um encontro real com Jesus. Eu não sei se você já teve um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Eu não sei como está a tua vida. De repente você vem há tanto tempo na igreja, mas eu quero dizer que se você não teve, hoje é dia de você clamar por um encontro verdadeiro e genuíno. E agora eu quero convidar você, todos vocês, porque estamos em pouco para terminarmos aqui no altar. Por gentileza, em nome de Jesus, venha até o altar do Senhor. Talvez você já teve um encontro com o Senhor, mas desanimou na fé, se afastou dEle, deixou de se encontrar com Ele. Hoje é dia de você acertar os ponteiros com o Deus do convite, do encontro. É o dia de você pedir para Ele para voltar a se encontrar com Ele todos os dias. É o dia de você terminar o ano com uma aliança nova com Ele. Senhor, eu quero te encontrar todos os dias. Em 2013, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ir em busca de um nível a mais contigo. Eu quero ir em busca de um degrau a mais contigo, porque Ele tem degraus para te oferecer nesta noite. Feche os teus olhos. Lamachora candarabalabacia. Comece a falar com o teu Deus agora. Aproveite. Nós já estamos terminando este culto. O relógio está marcando ali quase 10 horas. É esse momento de tu falar com o Senhor Jesus agora, porque Ele está aqui neste lugar. Senhor, aqui está a tua igreja. Talvez muitos não estão se encontrando contigo. Talvez muitos não estão, Pai, se humilhando na tua presença. Talvez muitos não estão se rendendo, Pai, o suficiente. Muitos não estão tendo a fé, Pai, suficiente para entender os teus mistérios. Quem sabe, Senhor, muitos não estão entendendo, ou não entenderam ainda que há um só Senhor e Salvador da humanidade. A tua palavra diz que não há outro mediador entre Deus e os homens,
senão o Senhor Jesus Cristo. Talvez aquele que me assiste ainda não entendeu, e a Bíblia ensina. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, nós estamos no final deste ano, a tua igreja se reúne. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos encontrar nesta noite. Venha, Senhor, anotar os pedidos, anotar, Pai, a oração. Venha, Pai, ouvir o clamor da tua igreja. Encontros e reencontros contigo é o que queremos ter todos os dias de nossas vidas, Senhor. Alegrarmos, Senhor. Alegrarmos, Pai, quando nos disserem: vamos à casa do Senhor. Pai, está faltando vigor em muitos de nós. Está faltando a motivação correta, Pai. Estamos olhando para tantas coisas, quando devemos olhar somente para a tua cruz, Pai. Porque a tua cruz nos dá força para prosseguir, para caminhar, para vencer os obstáculos. A tua cruz nos faz caminhar. O teu alimento, Senhor, que é o teu Filho, que é o pão vivo, que desceu do céu, é que nos alimenta, Senhor. O sangue dele é que nos dá vida, Senhor. A água da tua palavra é que nos lava e nos regenera, Senhor. O teu Espírito é aquele que nos guia, Senhor, e nos reveste de poder. Senhor, nesta noite eu lhe peço, nos encontra, Pai, como tu nos encontrava no jardim do Éden. Nos encontra para nos restaurar. Nos encontra, Senhor, para nos ajudar. Nos encontra para nos converter ao caminho certo. Nos encontra, Senhor, para nos resgatar. Dalamancho, Ramalasha, Ramakanta, Narasai, Diriandarabalaba sobre Andaracai. Nos encontra para nos fazer ferramentas na tua presença. Nos encontra para nos fazer instrumentos. Nos encontra para nos ungir. Nos encontra para nos usar nesta terra, Senhor. É o último tempo da tua igreja, e aqui está um remanescente, Senhor, que está dizendo para ti, Senhor: nos encontra nesta noite. Alabaxobre, andai. Isso, pastor, cantarola. Cantarola. Adora Jesus. Não abra o teu olho, fecha o teu olho. Adora Jesus. Deixa Ele tocar a tua vida. Deixa Ele tocar. Deixa. Intercede pelo teu parente agora, pelo teu familiar que está na ignorância, que está nos rituais deste mundo. Intercede para aquele que está aprisionado, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore agora e o Senhor pode fazer um milagre na tua vida. Pai, como teu ministro, eu libero agora em nome de Jesus Cristo os milagres do Senhor. Eu serei contigo. Pela fé, Senhor, pela fé. Eu tenho fé, Pai, que tu anda comigo e que tu tem milagre para o teu povo. Eu libero os teus milagres agora. Aquele que está enfermo, em nome de Jesus, nós repreendemos a enfermidade, damos uma ordem: bata em retirada desse corpo agora. Aquele que tem uma enfermidade, eu repreendo agora e digo: sai, desaloje enfermidade e saia desta vida. Saia agora pelo nome de Jesus. Saia pelo nome de Jesus. Você não pode prevalecer o nome de Jesus. Aquele que precisa de uma cura, receba agora. Receba pela fé no nome de Jesus Cristo. Receba pela fé. Aquele que precisa ser consolado, receba o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Alamachore canta para Deha nagasuri andarabashai. Dera balabalabashuri andará. No céu, onde tens uma coroa. Lamana cantarabashuri andará.
pessoas que já estão sentindo o toque dele aqui. Tem pessoas que estão sentindo. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda, aplauda, aplauda. Dá o teu melhor aplauso deste ano. O ano não acabou. Vai ter mais reuniões, vai ter mais culto. Mas eu quero que você hoje aplauda. Dê de presente ao Senhor o teu melhor aplauso nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Amém, aleluia. Fique aqui. Quem quer levar Jesus para sua casa hoje, não custa nada. Ele vai começar algo na sua vida, algo de bom na sua vida. Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Quem precisa levar Jesus hoje, erga a sua mão. Erga a sua mão. Erga a sua mão. Não tenha medo, não tenha medo. Aqui temos uma, chega para cá, irmão. Temos uma alma, aplauda a igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Temos uma alma que quer se encontrar com Jesus. Aleluia. Ela quer se encontrar, pastor, com Jesus. Meu amigo. Mas alguém deseja se encontrar com Jesus hoje. Erga sua mão. Eu tenho mais alguém. Eu sei que tem. Fica tranquilo, fica tranquila. Você vai tomar a melhor decisão da sua vida. É a melhor escolha que você pode fazer. Pode ser Mais alguém para entregar a sua vida. Erga a sua mão. hoje. E nós vamos encerrar esta reunião, porque a Bíblia diz que o céu está em festa nessa hora. A Bíblia diz que enquanto o mundo está fazendo festa, aqui, aleluia, mais uma alma! Aleluia, pastor! Meu Deus! Eu e você não poderíamos estar em lugar melhor do que esse. Esse lugar é Peniel, esse lugar é a casa de Deus. Eu estou feliz com Jesus, irmão. Estou feliz com Jesus Cristo. Estou feliz. Dou-lhe duas. Mais alguém para Jesus? Tia Eve, está feliz, Tia Eve? Eu estou feliz com o rei, Tia Eve. 2 almas para ele hoje. Dou-lhe 3. Mais alguém? Se não há, eu vou orar por estas pessoas. Aleluia. E você aplauda o Senhor Jesus. Mais uma vez. Aleluia. 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 Oh, glória. Adora Jesus, hein? Aleluia. Deus nos unge com óleo de alegria, amém, irmãos? Por isso que somos felizes. Estenda a tua mão na posição de receber. Senhor, despede o teu povo, Senhor, debaixo dessa paz e dessa graça tão gostosa que o Senhor ministrou nesta noite sobre estas pessoas. Ó Deus, eu quero abençoar o teu povo nesta noite, como ministro desta casa. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Livra-os do mal. Guarda, Senhor, do perigo, do acidente, do assalto, da tentação. Guarda os teus filhos, ó Deus, debaixo da sombra das tuas asas. Lugar de conforto e de intimidade. Guarda, Senhor. Assim, Senhor, nós despedimos a tua igreja nesta noite, na graça de Deus Pai, na maravilhosa unção, na presença do Senhor Jesus e na doce e meiga comunhão do Santo Espírito de Deus. E você diz amém. Ide em paz, que o Senhor te abençoe e tenha um feliz Natal. Dá um abraço nesse irmão que está do teu lado aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.